Olá pessoal, tudo bom? Esse é mais um podcast do canal Agregando Conhecimento em Todo o Tempo. Então, hoje a gente vai estar aqui entrevistando o professor Vinícius Cunha Gonzalez, ele que aí tem uma longa trajetória variando entre os campos da ciência, e eu vou pedir ele para falar um pouquinho para a gente da sua formação, mas dando um spoiler, né? A formação inicial dele aí é em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pelotas, e aí ele tem uma atuação em mestrado, doutorado, em outras áreas muito ampla, que ele vai estar podendo contar para a gente. Então, como tu falasse, minha formação é em Ciências Biológicas, né? Sou bacharel e licenciado, na época que o MEC não tinha feito a divisão dos cursos, né? Então a gente é um pouco antigo. Depois disso eu fui fazer o mestrado e o doutorado na Fisiologia Animal Comparada, e enquanto eu estava fazendo doutorado eu passei no concurso para docência aqui na Federal da Bahia, no campus Anísio Teixeira. Nessa trajetória, né, eu trabalhei principalmente na área da fisiologia animal, então questão às vezes de radiações, né, às vezes questão de cicatrização animal, com célula, né, pesquisa in vitro, pesquisa em vivo, também fiz trabalhos de extensão, ainda trabalho bastante questão, por exemplo, de uso de filmes, de mídias, né, para questões de aula, para divulgação de ciência, popularização de ciência. Né? E aí, quando terminou o doutorado, chegamos aqui, a gente fica às vezes aquela fase assim, meio perdida, o que eu vou fazer da vida, né? E aí, nesse momento, eu estou indo mais para a área de trabalhar a partir dessa fisiologia animal com sistemas e a questão de complexidade. Né? Dentro disso, eu estou fazendo orientações na parte de efeitos biológicos de agrotóxicos. A gente tem testado em abelha sem ferrão, e efeitos biológicos dos jogos. Também a gente tem trabalhado para ver, principalmente questão do uso de tela excessiva, né, que hoje em dia é muito comum, tem afetado, tem seus benefícios, tem seus malefícios, mas acaba que afeta muito, principalmente a concentração, capacidade de aprendizado, dependendo do grau de uso que a pessoa tem. É, o professor acabou falando do nosso tema, né? Hoje nosso tema será sobre sistemas e complexibilidades. E aí eu já vou começar perguntando, né? O que são sistemas e por que que é tão imperioso a gente saber a natureza Uhum. desses sistemas? A gente começa falando de sistemas, na verdade, se eu te perguntar o que é um sistema, tu tem uma ideia na tua cabeça o que é. Metódica ainda. Só que o difícil às vezes é tu descrever o que é o sistema. Né? Porque a gente vai falar sistema de saúde. Todo Sim. mundo conhece o SUS. Né? Eu posso falar, por exemplo, sistema educacional. Então todo mundo usa a palavra, a gente tem isso no dia a dia, só que é difícil colocar numa materialidade. Né? O que compõe um sistema? O que é um sistema? Isso eu estou falando da questão administrativa, mas a gente pode olhar para nós mesmos, nós somos um sistema. O ser vivo é um sistema biológico, a gente depois vai ter ampliar isso, sistema ecológico, né? A gente tem áreas diferentes. Então existem características específicas que todo sistema tem que ter. Né? A primeira delas é que o sistema tem que ser composto de partes individuais que atuam em conjunto. Elas interagem entre si, elas afetam as coisas. Por exemplo, se a gente tivesse eu tenho um becker com sódio e potássio, uma reação Sim. química qualquer. No caso não é uma reação, mas eles vão se interagir. Aí, por que isso não é um sistema? Porque ele vai ter um limite de onde ele consegue chegar. Aquelas substâncias interagem e acabam. Ela não está fazendo troca com nada. Mas ela é composta de partes. Então, só ter partes menores do que esse todo não é suficiente. Nós somos compostos de células. Só que se eu quiser, eu posso dizer que a célula é um sistema. Eu vou ver que essa célula é composta de partes menores ainda. Vão ser as nossas organelas, nossas proteínas, gorduras, carboidratos. Então a primeira característica é essa, tem que ser compostos de partes, e elas têm que conversar entre si, elas têm que interagir. Não dá para ser um sistema de um indivíduo isolado. A segunda característica é que nessa interação das partes tem que haver uma troca de informação. Às vezes o pessoal que trabalha em fisiologia vai chamar muito o termo em inglês que é o feedback, né? O Sim. feedback positivo, negativo. Normalmente a tradução é retroação ou retroalimentação, mas a ideia é que se, por exemplo, nós aqui somos um sistema, né, e aí eu te passo uma informação, tu manipula essa, às vezes essa informação é essa nossa característica mais digital mesmo, né, informacional,
mas essa informação pode ser algo que eu estou te dando, né? Estou te entregando uma molécula, estou te entregando um equipamento, dependendo do que a gente está analisando. Tu vai manipular isso e vai me dar um retorno. Né? Tu vai me dizer, olha, essa informação foi adequada, serviu, a gente conseguiu desenvolver o que queria. Então, além de ser formado por partes, quando elas interagem, elas têm constantemente uma comunicação, elas têm que ter um retorno. Né? Então, essa é uma segunda característica para um sistema. A partir dessa lógica de que as partes interagem, né, e geram informação, a gente vai criar um processo de mecanização e especialização. Diferentes sistemas eles são mais simples ou mais complexos. Um sistema muito simples, por exemplo, se nós tivéssemos uma sociedade de caçadores e coletores, né, com sociedades tribais bem mais primitivas, bem mais simples, onde, a princípio, todo mundo pode fazer tudo. Né? Hoje eu estou caçando, mas amanhã eu estou coletando, amanhã eu estou cuidando da fogueira, mas e tu, a mesma lógica, pode ir pegando essas funções. Nós não somos especialistas em nada. Quanto mais o sistema se desenvolve, quanto mais complexo ele fica, nós automaticamente nos mecanizamos, que é eu passo a fazer uma coisa específica. Assim, o exemplo mais gritante é aquele filme do Chaplin, do Tempos Modernos, que ele fica lá na fábrica apertando as porcas, sai da fábrica e continua apertando porca, que ele já está completamente enlouquecido por isso. Mas é um processo de Fordismo que nós temos em qualquer sistema. Né? E isso não é nem bom nem ruim, é uma consequência. O sistema interage e ele especializa. Eu vou ser mais eficaz nisso que eu faço, então, por exemplo, agora eu só caço, só que eu sou muito ruim nas outras coisas. Supondo que eu tenho outros indivíduos que estão trabalhando junto comigo, suprindo a minha deficiência. Então nós nos mecanizamos, nos tornamos especialistas dentro de uma função do sistema. E essas três coisas interagindo, elas vão criar o que nós chamamos de um centro de controle. Naturalmente, todo sistema, a partir das suas partes, das suas bases, vai surgir alguém para dar ordens, para coordenar, para fiscalizar, para vistoriar. Também, se a gente for falar de sistema educacional, quem é o nosso grande centro de controle? É o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Então, o MEC nos diz o que nós podemos fazer, o que nós podemos, o que é adequado para a educação, o que não é. Quando a gente pensa no ser vivo, nós seres humanos, nosso corpo, o nosso centro de controle normalmente é o cérebro. Né? A gente tem aí uma junção com o sistema endócrino, uma questão hormonal, mas o cérebro está dizendo quem você é, o que você pode fazer, você está limitado a quê, quais são suas potencialidades. E só existe centro de controle a partir da base, a partir daquilo que constitui o sistema. Eu sempre gosto de dar o exemplo, as pessoas não gostam muito de ouvir isso, mas a gente sempre reclama dos nossos políticos, né? Porque os políticos são corruptos, que eles roubam, só pensam nos seus próprios interesses. Só que o sistema político, quem é a base dele? Nós. A população. Então, se o centro reflete de onde ele veio, né, se o controle reflete de onde ele veio, não são os políticos que são corruptos, é a sociedade brasileira que é corrupta. Porque ela cria alguém que vai lá para uma estrutura de poder para repetir o que a gente já faz. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, que se o Eduardo perdeu o lugar, por exemplo, né? Isso não é que seja uma grande corrupção. Mas tu sabe que a pessoa estava sentada lá, mas ela levantou, por exemplo, no ônibus, né? Aí ela teve que levantar por algum motivo, sei lá, foi pegar um troco, dar o troco de volta lá para o cobrador, pronto, levantou, já era, perdesse teu lugar. O que as pessoas fazem muito também aqui no Brasil, furar fila. Né? Aí tu está lá, tu está 2 horas na fila, e aí... Oi, fulano! Isso, tudo bom, não sei o quê, como é que tu tá, não sei o quê, vai ficando ali no meio, assim... É tão natural que a pessoa não percebe que é um tipo de corrupção, né? Porque ela está prejudicando os outros. E aí, quando o político, né, quando esse centro de controle vai para assumir, ele está fazendo o que ele sempre fez. Então, se eu quero mudar uma coisa do sistema, né, do centro de controle, eu tenho que mudar a base. Então, é muito difícil. Então, nós temos essas 4 características por enquanto. E aí, quando elas começam a interagir, então o centro de controle ele vai dizer o que tu pode, o que tu não pode.
Se tu começa a se desviar daquilo que ele entende como sendo padrão, normal, te traz de volta. Vem o processo de feedback, né? Como, por exemplo, estivesse falando de pessoas. Então a temperatura está em 36,5. Opa, não, vamos voltar aqui para o 37, que é mais adequado. Tudo bem que não é 37, mas vamos fingir como se fosse. Aí está com 37,5, ou isso é um estado mais febril, então vamos começar a suar para retornar o valor. Então tem sempre esse controle que o sistema está fazendo para retornar. E aí a parte realmente interessante é que essas interações elas vão criar o princípio de emergência. Então, quando a gente fala assim, eu tenho meus pensamentos, eu tenho as minhas vontades, os meus desejos, minhas características próprias. Mas esses pensamentos, onde é que eles estão no meu cérebro? Eu posso até fazer lá o eletro, né? Eu começo a ver se uma ressonância magnética aqui está ativando, né, potencial de ação, mas eu não tenho uma molécula da minha memória de quando eu caí de bicicleta e eu tinha 7 anos. Né? Eu não tenho exatamente, não, está aqui, é esse ponto. Ou de onde surge esse pensamento? Da minha interação. Os vários neurônios interagindo, eles têm uma emergência de criar o nosso pensamento, quem nós somos. Então, todo o sistema ele vai criar algo que não existe no indivíduo. Quando a gente pensa na sociedade, o que eu consigo fazer é muito menor do que o conjunto dos indivíduos produzem para a gente produzir a nossa sociedade brasileira. Eu tenho coisas, por exemplo, questão cultural. A questão cultural é uma emergência, ela surge dessa interação. Né? Então eu te apresento algo, tu diz, poxa, isso é legal, e aí tu modifica esse algo, como se fosse uma música, por exemplo, um estilo musical, e a gente vai criando algo que não existia antes. Né? E ela não é, na maioria dos casos, palpável, material. Né? Se eu eliminar esses indivíduos, essa emergência desaparece. Então, o sistema tem essas várias características, né, que elas vão desde processos muito basais, né, que são os seus constituintes, até processos bem mais complexos, que criar coisas que não existiam antes. Não sei se fica mais ou menos Sim, claro. fica bastante. E aí, já aproveitando o gancho, a gente vai falar sobre complexidades. Uhum. E aí, como é que dá essa compreensão das complexidades através dos sistemas? E também porque é prescindível que a gente reconheça e lide com elas. A complexidade, a forma como nós lidamos com a complexidade, ela tem dois problemas principais. E é um problema científico desde que nós iniciamos o método científico. Porque quando a gente pega o método científico clássico, ele trabalha um pouco nessa questão da mecanização que o sistema tem. Se eu te dividir em partes e estudar aquela parte específica, e depois eu juntar todo esse conhecimento, então eu conheço todo. Né? Então, vamos supor que tu vai trabalhar com cardiologia. Né? Então, se eu estudar todas as artérias, todas as veias, todas as partes do coração, em separado, o que cada uma delas faz, então eu sei o que é um coração, eu sei como ele funciona. Só que eu perco o quê? A capacidade de interação. Então, mas por que eu separo? Porque o coração como um todo é uma estrutura complexa. É uma estrutura de diversas partes atuando em conjunto. Essa é a grande questão da complexidade. A complexidade é feita de coisas, de peças que em si são simples, que fazem normalmente uma ou duas coisas em separado. E quando eu junto tudo, opa, não, agora, como eu falei da emergência, temos algo que não existia antes. Então, o primeiro problema da complexidade é eu reduzir ela totalmente ao simples. Então, só que na verdade, se eu reduzir totalmente ao simples, não existe mais a complexidade. O segundo problema é eu ir para o outro extremo, né, que eu vejo que aquilo é tão complexo, é tão interligado, são tantas peças se movendo, que eu penso somente nesse todo, né? Eu penso somente nessa emergência. Então a gente tem que, e a ciência normalmente, né, ou às vezes tem muito para mecanização, às vezes tem muito para emergência, e a gente tem que achar um meio termo. Não existe uma resposta simples, principalmente para a gente estudar complexidade. Né? Porque parte do princípio também de que nós não temos todas as informações. É possível eu conseguir olhar, por exemplo, vamos falar de novo a questão do pensamento,
da personalidade do indivíduo, seus desejos, eu consegui olhar para ele e ter um prontuário, digamos assim. Eu vou lá, preencho, né, como se fosse um teste psicológico, eu preencho várias bolinhas, várias coisas, e digo, não, fulano de tal é isso, ele é desse jeito. Só que ali eu reduzi algo que é para ser muito mais complexo. Então, a gente tem que chegar no meio termo onde eu entendo que eu preciso saber das partes, elas são imprescindíveis, elas criam coisas que não existiam antes, e, ao mesmo tempo, eu tenho que olhar para a emergência, o que as partes estão me criando, porque aí eu consigo chegar mais ou menos num centro onde eu entendo que quando eu afeto a emergência, afeta a sua base, mas quando eu afeto a base, eu afeto a emergência. E um outro problema que nós normalmente temos quando a gente pensa nas coisas complexas, pegar Brasil, esses últimos anos, né, que a gente está nessa polarização política, independente se a pessoa é esquerda, direita, se é Lula, Bolsonaro, não importa, para a nossa análise. Mas normalmente o que a pessoa diz? Ah, o pessoal de Lula é de esquerda e eles querem acabar com todas as conquistas dos conservadores, digamos assim. Acabar com a família. Isso. E aí, isso é o quê? É uma resposta simples ao complexo. Sim. Então, não tem uma resposta verdadeira. Aí a gente olha o pessoal do Bolsonaro, não, são todos psicopatas, né, fascistas que querem acabar com as conquistas sociais que teve nos últimos anos. De novo, eu estou reduzindo uma coisa complexa a uma coisa simples. Nenhuma das duas coisas me explica realmente a realidade e nenhuma das duas coisas me dá soluções. Porque, se a gente pensar, nós temos dois grandes polos que fazem parte do Brasil, são representativos do que existe no Brasil. Mas quando eu reduzo demais esse lado e esse lado, eu vou resolver o problema entre eles? Não, e acaba perdendo o valor, né? Exatamente. Isso acontece, por exemplo, também com religiões. Né? A gente tem, principalmente no Brasil hoje em dia, centenas de vertentes, principalmente do neopentecostalismo, né? As vertentes mais recentes do ramo evangélico. E aí tu resume no termo os evangélicos, que não diz absolutamente nada, porque é um grupo gigantesco de pessoas com ideias muitas vezes contraditórias. Sim. Então, para eu tentar visualizar algo que é complexo, eu reduzi ao mínimo possível. Só que eu não vou ter resposta nenhuma para aquilo. Né? Ou quando a gente fala, né, que todos os estudantes, não é dos estudantes, né, aquela visão da Universidade Federal, todo mundo aqui está balbúrdia, pelado, usando drogas, né, que também não é verdade. Sim. Né? Acontecem casos assim? Acontecem, estamos fadados a ver essas coisas. Mas eu reduzi um evento como se fosse o todo. Eu não estou tendo a explicação. Eu não sei se mais ou menos mostra a questão da complexidade. Nossa, acaba sendo bem interessante, né? Analisar os sistemas e as complexidades assim como um todo. Porque, por exemplo, trazer uma aplicação prática. E a gente mesmo, enquanto estudante da saúde, lá em fisiologia, igual você deu os exemplos, a gente acaba tendo essa divisão. Sim. E muitas das vezes falta, acho que, essa complexidade, né? Juntar os sistemas com as suas complexidades. E eu acho que isso faria uma total diferença, né? Na compreensão mesmo. Por exemplo, sistema nervoso central com sistema endócrino. Então tem uma junção, mas muitas das vezes você acaba ali subdividindo, vendo por partes. E aí o que a gente tem agora? A gente queria saber uma aplicação prática disso, e aí a gente queria ver como se dá uma aplicação prática dos sistemas, das complexidades, né? E aí seria, por exemplo, na ciência, na tecnologia e no cotidiano das pessoas. Sim. Tem a teoria dos sistemas, né, da onde vem isso, surgiu na metade, final da década de 60, né? E aí nós temos já várias vertentes, diferentes pensadores. Um dos pensadores dois pensadores bem conhecidos é Humberto Maturana, você já ouviu falar, que ele trabalha a questão do que é a vida, né? E o outro é o Fritjof Capra, que ele é um físico. O Maturana é biólogo, o Fritjof Capra é um físico. E o Capra ele trabalha mais as questões ecológicas e um pouco de filosofia da ciência. E o que esses autores, o que esses pensadores, isso
inclusive desde o começo, né, porque nasce como um campo multidisciplinar, eles partem da questão de que, para que eu realmente entenda um sistema, eu tenho que trabalhar de forma multidisciplinar. Eu tenho que ter diferentes indivíduos atuando ali para tentar entender aquilo. E aí, uma dessas áreas muito forte, por exemplo, que é a teoria geral da administração, ela vem, é uma vertente dentro da teoria geral de sistemas, porque a minha empresa é um sistema. Ou seja, eu tenho lá quem manda, né, geralmente é o dono, só que eu vou tendo subcentros de controle, que eu vou ter diretores, eu vou ter gerentes, eu vou ter uma escala, né, de pequenas partes de comando. Então a gente tem, por exemplo, como é que eu faço uma empresa lucrar mais? Eu preciso visualizar o sistema de funcionamento para entender onde estão os problemas, onde estão os empecilhos, o que está sendo quebrado, o que tem uma quebra muitas vezes de comunicação ali. E aí vocês são novos na época de vocês, mas nos anos 90 o Japão era um país muito forte, economicamente muito forte, com empresas muito conhecidas. Um pouco que a gente tem hoje em dia com a China era o japonês. E essas empresas japonesas elas se desenvolveram tanto a partir de um pesquisador americano que trabalhava com sistemas dentro de administração. E aí os Estados Unidos estava totalmente desesperado lá, pô, como é que a gente está perdendo? O Japão é minúsculo, tem, sei lá, 10% da população do que tem os Estados Unidos, que é mais ou menos o tamanho do Brasil. Acho que, hoje em dia acho que os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, a gente tem uns 250, o Japão não sei. E aí eles começaram a ir atrás, pô, a gente está perdendo mercado, né? Felizmente a gente é movido pelo dinheiro, então não podemos perder mercado. E aí foram ver lá, ver e descobrir, não, mas é um cara aqui de uma universidade nossa que está ensinando os japoneses como é que a empresa deles fica melhor e a gente nunca tinha ouvido falar dele. Então, quando a gente começa a ter uma visão mais ampla, mais multidisciplinar, os sistemas eles vão aparecendo, eles vão ficando mais visíveis e mais fáceis de trabalhar, digamos assim. Então, pensando nessa questão do dia a dia, a gente tem hoje em dia muito internet das coisas. A internet das coisas é uma aplicação sistêmica em tecnologia, para coisas boas e coisas ruins. Né? Que é aquele clássico, pô, falei aqui que vou fazer uma viagem e o Google já está me dando propaganda do lugar. Né? Mas eles não estão com o microfone ligado, eles não estão nos ouvindo, é só coincidência. Né? Mas isso é um sistema, né? Ou seja, ele está no nosso dia a dia. Agora vamos supor que eu quero me isolar completamente da sociedade, da tecnologia, para que não me perceba isso. Só que para que eu conseguir fazer isso, eu tenho que tirar todas essas partes do sistema. Não vou poder ter celular, não vou poder ter contato de internet, eu vou ter que ter uma vida muito século XVIII, digamos assim. Porque está em todos os lugares. Estava vendo uma pesquisa de como é que é feita essas questões de propaganda, né? Um pouco do algoritmo, como é que ele descobre o que tu quer, ou te dá sugestões antes de tu pensar que tu quer algo, porque eles fazem marcação pelos roteadores. Então, por exemplo, tu tem lá o teu modem, o Wi-Fi em casa, aí, sei lá, vamos supor que fossem 5 pessoas, né? Pai, mãe, 3 filhos, independente. E aí esse modem, ele está mostrando pelo IP que existem 5 pessoas ali e quais são as pesquisas feitas. Então, mesmo que tu não tenha pesquisado tal coisa, né, pô, as outras pessoas da casa pesquisaram. O que está se supondo nessa visão sistêmica? Que as pessoas estão conversando, estão interagindo, fulano de tal ouviu tal coisa, ele vai querer pesquisar isso. Então eu já vou dar uma propaganda antes. Então, é um lado bom? Porque, né, digamos assim, ele te dá, ele te supre necessidades, às vezes criadas, às vezes verdadeiras, antes de tu precisar delas. E o lado ruim, que a gente tem uma grande... Acaba sendo influenciado muitas das vezes. Influenciado e tu tem um centro de controle te vigiando o tempo todo. Porque é o mesmo princípio de pensar a questão de segurança. Vou encher a cidade de câmeras. Também entra numa lógica sistêmica. Só que está sendo vistoriado 24 horas. Aí sempre vem aquela discussão, não tem nada para esconder, mas não é a questão do que tu está escondendo, é a questão da tua privacidade. Então, quando tu começa a olhar todas essas questões sociais, elas fazem parte de algo muito complexo. Né? Eu já sou da opinião que se tu prefere ceder tua liberdade para ter segurança, como diz Abraham Lincoln, tu não merece nenhum dos dois, nem segurança nem liberdade. Né? Então, só que a gente faz isso.
E aí tem aquelas, o pessoal, não sei se ainda faz, né, mas tapava a câmera do notebook, Sim, né, para não ficar é o sendo visto. Mas tem o microfone, né, tem o notebook, nem tanto, talvez os mais modernos tenham, mas o celular tem, todos eles têm, é o GPS. sim, Então tu pode desligar teu Wi-Fi, tu pode desligar teus dados, pode desligar teu GPS também, né, tua localização, e teus aplicativos, mas se tu for no Google Maps ele te mostra onde tu está. Então, está desligado, mas até onde? Ou seja, faz parte de um sistema. Não tem como fugir dele. quando acaba ativando as permissões, é um caminho Não. sem volta. É. Mas eu falei, tu vai ficar sem celular? Tu Não, vai viver no meio do mato isolado do século XVIII? É, algumas pessoas vivem, é uma escolha de vida, a maioria não tem condições disso. Então a gente pensar no nosso dia a dia, todas as coisas são sistemas. Aí, como é que eu posso solucionar isso? Normalmente eu preciso de uma influência externa. Se o sistema mudar, vamos supor, eu quero. Tem um trabalho que a China fez, bem interessante, que existia uma província, não lembro nomes, que era muito pobre, assim, a maioria da população abaixo da linha da miséria. Essa população, sozinha, né, numa lógica extrativista, ela vai conseguir sair da linha da miséria? Sozinha? Não. Então, para o sistema mudar, vamos pensar também em outra aplicação social e já um pouco ecológica, eu tenho que ter alguma fonte externa que me traga algo diferente. Então, eles começaram aplicando dinheiro. Por que lá funcionou essa questão de fornecer verbas e no Brasil não funciona? Se a gente for pensar, analisar o papel do Estado no sistema social. Porque lá eles não ficaram só no Bolsa Família. Eles começaram a organizar essa população. Primeira coisa, era um ciclo de a pessoa é pobre, ela precisa desmatar para poder cozinhar, só que desmatando, a floresta onde ela tem seu alimento fica pior. Aí o que ela vai fazer? Ela vai desmatar mais. E aí entra no ciclo de pobreza e destruição do ambiente. Né? Então, qual foi a lógica? Temos que parar isso. Primeira coisa, se o pessoal está pobre, tem que dar dinheiro. Agora, se eu só der dinheiro quando eu for embora, que foi que a gente viu a sim, transição Dilma, Temer, Bolsonaro, tirou o Bolsa Família, a gente voltou quase toda a população que estava, que tinha saído da linha da miséria, de volta para a linha da miséria. Ele não foi sistêmico o processo, né? Foi pontual. Então, a gente começou, demos o dinheiro. Agora eu vou começar a reorganizar essa população. Com todas as críticas que podemos ter à China, né? A questão de ser governo monocrático, né? De ter liberdades limitadas, mas nesse ponto específico eles fazem um trabalho muito bom. E aí, então, vamos tirar algumas pessoas, né? A gente compra essa terra delas, que são as piores terras para a agricultura, mas seriam boas terras para reflorestamento, e a gente leva esse pessoal ou de volta para a cidade, porque era um distrito, uma zona totalmente rural, mas um pequeno centro urbano, né? Ou a gente dá uma nova terra ainda na zona rural para eles. Foi feito o primeiro passo, tá? Alguns foram para a cidade, outros ficaram lá, continuaram com a questão agrária, mas estamos recuperando aquela zona ambiental, ao mesmo tempo em que fazemos com que as pessoas não desmatem. Então eu estou criando um ciclo, ou seja, eu tinha um ciclo de pobreza, agora eu venho com uma fonte externa e eu começo a quebrar esse ciclo de pobreza. Então eu vou lá e estou fornecendo dinheiro. Eu estou reestruturando aquela parte ambiental, que era parte do ciclo de pobreza também, então eu já estou afetando duas coisas. Mas se eu só replantar, fui embora, não tem mais dinheiro, volta, desmata tudo sim. igual, não mudei absolutamente nada a longo prazo. Todas as mudanças nos sistemas é 10, 20, 30 anos, não é para ontem, né? Tem que ter uma visão a longo prazo. Aí qual foi a segunda coisa? Vamos juntar essas pessoas agora em cooperativas. Então, vamos criar um processo de extrativismo, só que ele é controlado pensando na sustentabilidade. Com todas as críticas que haja, se é possível, se não é, né, se a gente sempre... Tem um monte de pessoal da ecologia que faz diversas críticas ao termo sustentabilidade, mas pensando em manter aquela floresta, aquela zona, aquele bioma, né, e a população em harmonia, tentando fazer com que eles trabalhem sem que a destruição ou o desmatamento ou pegar os recursos ambientais leve para a população sua morte. Então vamos colocar eles agora no extrativismo, mas é regulado em cooperativas. Então eles começaram a pegar, por exemplo, tinha
tinha determinadas plantas que são ervas medicinais, só tinham naquele local, alguns tipos de cogumelos, que o resto da China considera como iguarias, então eles começaram a fazer essa extração, e aí dessa cooperativa agora tem uma outra cooperativa que é de industrialização, para agregar valor. Então eu estou dando emprego para essas pessoas, ensinando elas a visualizarem o ambiente que elas vivem de forma diferente. E aí eles começaram a investir também na questão do ecoturismo, aí começou a desenvolver pousadas, a realmente visualizar, poxa, quando a gente faz o turismo, a gente ganha dinheiro, vem pessoas de fora, eu vou cuidar mais desse local. Então, ao mesmo tempo, tirou as pessoas da pobreza, nesse ciclo, e recuperou o ambiente, que estava degradado. Só que isso, ao longo de 30 anos, agregando diversas coisas do processo produtivo. Quando o governo sair, quando sair esse aporte, como se fosse o nosso Bolsa Família, As pessoas vão estar estruturadas. estão estruturadas. Vai começar a investir em energia limpa, colocar painéis solares, se eu não me engano, também colocaram uma questão eólica. Então, totalmente diferente. Né? A nossa visão de sociedade, do nosso sistema social, Sim. ela, infelizmente, é paternalista. Eu te dou isso aqui, mas quando eu sair, o que é que tu vai fazer? Acaba que muitas das vezes, né, as pessoas ficam presas aos sistemas, do Sim, sistema, e sim. tipo, ela não consegue meio que evoluir. E nesse sentido, a gente tem muitos desafios e incertezas, né? Uhum. E meio que lidar com as incertezas é uma forma prática de complexibilidades. Então aí a gente queria saber como que a gente faz para lidar com essas incertezas de forma práticas. Uhum. Assim. Aí é um pouco de desapego, né? Porque a gente, infelizmente, tem necessidade de controle. Aí as pessoas ficam tão neuróticas com o controle que leva um processo de adoecimento. Só que, se a gente consegue entender, se a gente consegue visualizar que eu faço parte de, não só um sistema, de vários, né? Eu faço parte do meu sistema familiar, aí eu expando, eu tenho o sistema religioso, o social, o cultural, aqui o profissional. O que dessas coisas realmente me compete? Aí, sendo um pouco mecanicista, mas quais são as minhas funções nisso do sistema? A minha função é ser um pai de família, né, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, sei lá, ir na igreja, cumprir meu trabalho. Eu tenho funções específicas, né, designadas. Isso não tem aquela relação, discussão de feminismo, né, se pode, se não pode, tais coisas, mas inevitavelmente tu tem funções que são especificamente tuas. E aí, que é muitas vezes que a gente vê o problema quando a gente vai fazer trabalho em grupo, né? Aí todo mundo diz, não quero fazer trabalho em grupo, odeio trabalho em De grupo. grupo. Por quê? Porque a incerteza é que o outro tem uma função Sim. específica nesse sistema, que é o teu trabalho em grupo, e às vezes ele não está fazendo. E lidar com isso às vezes é frustrante. Muito. Só que esse teu trabalho em grupo, que é um microsistema, é a mesma coisa que a sociedade. Né? Então, por exemplo, tu vai lá, marca, sei lá, tem que consertar o carro. Marco lá na oficina, o cara diz, não, 7 horas eu estou aberto. Aí o cara chega lá, o cara te abre às 9. Aí não é nem mais uma incerteza, é tu querer quebrar a loja do cara porque tu ficou 2 horas de otário ali. Né? Só que nada disso está no teu controle. Infelizmente, né, a gente tem que entender que, enquanto parte do sistema, a única coisa que eu consigo ter certeza é do que eu vou fazer. E com certeza nós já fomos o coleguinha do grupo que não fez a sua parte. Sim. Né, porque somos humanos, é inevitável. Então, eu tenho assim, não é que a gente tenha, mas a gente consegue prever um pouco, porque o sistema nos permite isso. Se eu sei o agora, e o sistema funciona de determinada forma, eu consigo prever o futuro. Né? É exato? Não é. Mas, por exemplo, eu consigo fazer previsão do clima. Eu consigo saber que se eu não estudei o semestre todo, provavelmente eu vou reprovar. Ou seja, existe uma lógica que o sistema te apresenta de ação e, quer dizer, de causa e consequência, né? De efeito e de causa e efeito. Então,
Se a gente, pelo sistema, consegue fazer essa previsão, algumas dessas incertezas, né, se a gente parar para refletir, porque o problema também é esse. A gente está numa sociedade que é tão rápida, que tu não tem o tempo de, ok, agora é o meu dia de olhar para a parede, pensar em nada, né, descansar meu cérebro e conseguir fazer essas previsões, fazer essas reflexões. Então, vamos supor, por exemplo, tem incertezas que não são incertezas, mas a gente se surpreende quando acontece. A pessoa comeu errado a vida toda, nunca fez exercício e agora, sei lá, está diabética. Mas como que aconteceu isso? Que absurdo, não tem ninguém na família. Sim, mas isso não é uma incerteza. Pode ter sido uma surpresa, a pessoa nunca parou para refletir, mas era previsível. Então, muitas das nossas incertezas, elas são um pouco previsíveis e, às vezes, são até evitáveis. Claro que eu não posso, por exemplo, prever que a pessoa surtou, pegou uma arma e começou a atirar no meio da rua, como está nos Estados Unidos, né? Aqui o Brasil gosta de imitar os Estados Unidos, estão acontecendo um pouco, mas não tem como prever uma coisa Sim. dessa. Isso realmente é muito imprevisível. Mas são eventos muito pequenos. Vamos supor, questão de graduação. Independente do curso que está, a maioria dos cursos a pessoa se forma e ela, a princípio, está desempregada. Alguns por mais tempo, outros por menos tempo. Ela fez um plano de carreira. Ela pensou que área que ela queria trabalhar, porque eu tenho que entender, eu estou agora no sistema educacional, para que sistema que eu vou passar? Sistema profissional, sistema de trabalho. Todos nós estamos envolvidos nisso. Teve essa preparação, esse planejamento? A maioria não tem. Então, poxa, estou desempregado, não sabia que ia acontecer, que coisa imprevisível. Não, não era. A lógica da maioria das pessoas que se forma é não ter um emprego. Teve, eu acho que eu estava no mestrado, não lembro, doutorado, sei que acho que foi no Lula 2, teve aquele boom de construtoras. Sim. Né? Era um caso muito específico, o pessoal se formava em engenharia civil, estava empregado, saía do estágio, a empresa contratava, precisava. Não é o padrão. Talvez, não sei, o pessoal de medicina tenha mais essa facilidade, né, porque sempre se precisa de médico, tudo que é lugar, mas a maioria dos empregos, a gente não tem isso. É imprevisível? De verdade? Não. Se planejou? Provavelmente não. A mesma lógica que a gente tem hoje em dia. Questão de saúde, né, que eu falei antes de diabetes. Mas tu vê que a maioria das pessoas está assim, né? O celular 24 horas. Aí passo uma semana, estou entrevado, estou duro, minhas costas estão doendo. Um torcicolo, um Poxa, o que será que aconteceu? Né? Totalmente imprevisível. Sim. Não era, mas a pessoa... Esse é o ponto, ela não presta atenção no que faz. A gente tem agido no automático. E aí é interessante, é uma das coisas interessantes do sistema, no automático, tu reproduz o que a média, o que a maioria do sistema está fazendo. Então, se todo mundo... O efeito manada. Isso é o efeito manada. Se todo mundo está ali no celular, eu não estou refletindo sobre isso, eu estou no celular. Se todo mundo está indo para a festa, beber, cair e levantar, e eu não reflito sobre isso, eu vou para a festa, beber, cair e levantar. Porque o sistema te diz, olha, são essas tuas possibilidades. Se tu não quer pensar, só segue o fluxo. Tu vai receber uma ordem, você não te controla, que às vezes não é uma ordem, eu posso dizer, ninguém está me mandando ir para a festa, beber, cair e levantar. Mas culturalmente existe uma pressão social de que esse é o correto. Esse é o que todo jovem tem que fazer. Por quê? Porque na média, o sistema sempre trabalha com média. Você quer ser o cara que não bebe, é o meu caso, nunca gostei de álcool. Todo mundo enchia o saco em tudo que é festa que eu ia, mas aí depois o povo entendia que eu não queria beber. Eu não gostava. Eu ia para a festa para meio divertida, salve, música. Mas o que o sistema faz? Não, como assim tu não bebe? Volta para cá, o correto é beber, é ficar bêbado, cair no chão para poder se divertir, gente. Sim, mas eu não gosto e eu me divirto sem. Sim. Só que o sistema volta para cá. Aí tu vai ter outro sistema, não, o cara que bebe demais, toda festa é quase como alcoólico. Não, peraí, não é assim, volta aqui para a média, para beber, para ficar bêbado, mas é um padrão. Para morrer, para ficar no padrão, exatamente. O sistema sempre fica no padrão. Sempre que tu é diferente, o sistema te traz de volta. Então,
Eu não lembro mais qual era a pergunta. Mas eu comecei a emendar Não, uma coisa mas na é como outra. isso mesmo, como lidar com as incertezas, né? Sim. E é Isso, isso. com certeza. E acabou respondendo. É, professor Vinícius, olhando para o futuro, como você compreende os sistemas e a complexidade no papel da nossa sociedade em constante evolução, né? Mas seria essa questão assim, perspectivas Quer a minha futuras. resposta feliz ou a minha resposta política? As duas, né? Vamos trabalhar com as duas que Então, a vamos gente pela triste primeiro. Vou começar sofrendo um pouco. Assim, não, eu não sou das humanas e sociais, né? Então, a minha análise ela é um pouco rasa, mas pensando na sim, visão sistêmica. Minha área de formação realmente é biológica. Mas como eu falei antes dessa questão das polarizações, pensando no Brasil, né? A gente não tem polarizações no Brasil só na questão política. Quando a gente vai fazer uma análise profunda, praticamente todos os grandes tópicos, sejam culturais, sejam sociais, no Brasil eles estão polarizados. O que indica uma coisa que eu não falei antes, os sistemas a gente pode considerar que eles são seres vivos. Os sistemas nascem, eles se desenvolvem, eles se reproduzem em sistemas diferentes e eles morrem. Todo sistema tenta não morrer, mas se ele não cuidar, ele morre. E quando a gente tem uma sociedade que ela se polariza, ela se divide cada vez mais em dois grupos, é um sistema que está indo à morte. Porque ele não tem um centro de controle comum. A gente tem aí, a gente vê, por exemplo, qualquer presidente, como é que ele governa hoje em dia? Ele tem que ceder para o centrão. O centrão, que seria a direita fisiológica, não está preocupado com a população. Está preocupado com os interesses. com os interesses pessoais, com o lobby que ele representa. Então, não tem um plano de governo nacional. Porque se a gente tivesse um plano de governo nacional, pensando que o teu governo, os três poderes, Sim. são esse centro de controle da nação, a gente conseguiria pegar esses polos e vamos começar a Um chegar centro de no controle. centro comum, vamos voltar para um padrão. Nós não temos isso. A tendência é que a gente polarize cada vez mais por coisas cada vez mais banais. Né? Como seria, por exemplo, briga de torcidas. Né? O cara é Flamengo, outro é Vasco, se encontrou no meio da rua, senta o cacete em todo mundo porque tem meu rival. Isso tem se exacerbado cada vez mais. Isso que eu falei, questões que são mínimas, que não são significativas. E, então nós estamos num Brasil que socialmente caminha para uma ruptura. Então, por exemplo, quando era Dilma, o pessoal de direita descia a lenha da Dilma. Tudo que ela fazia, pronto, era horrível. Essa mulher, o pessoal falava, uma imbecil, uma burra. E ela tem problemas, assim, mais questões de comunicação? Tem, isso. Sim, não sou uma pessoa burra, né? Aí veio o Temer, vamos botar, né, Temer-Bolsonaro, foi o inverso. Agora a esquerda, isso é um absurdo, isso aqui. Aí veio Lula, mesma lógica, a direita em cima dele. Eu não falo nem esquerda e direita como partidos. Como ideologia. Como ideologia difusa. Sim. Como aquilo que as pessoas veem que é contrário a eles. Não é organizado. O reducionismo da polarização. Isso. Porque não é organizado na cabeça da pessoa. Se tu for perguntar para a maioria dos brasileiros, os brasileiros, até por causa da nossa visão paternalista, querem um governo que te dê condições, né? Que te dê saúde, que te dê educação. Ao mesmo tempo, vem o discurso, que é o discurso de esquerda, né? Fortalecimento do Estado. Ao mesmo tempo, vem um discurso que não, tem que acabar com os impostos, tem que diminuir o governo só atrapalha, não sei o que é o discurso de direita. E tá as duas coisas na cabeça da mesma pessoa. Ou seja, contrapondo a outra. Isso. Não, ela mesma já tem um conflito dentro de si, que vai se refletindo na sociedade. Então, mas por que eu estava falando dos governos? Sempre quando nós ciclarmos, né, mudarmos de novo, porque sempre vai se alternar esquerda e direita, vai ficar esse mesmo ciclo. Todo mundo batendo em cima, né, divisão contrária, o governo que está ali. Então a gente não fecha uma nação. E quando a gente não fecha uma visão para mudança, né, principalmente pensando que a gente está num sistema que já está em falência, ele está tentando se matar,
o sistema entende o seguinte, olha, como eu não tenho nada me coordenando, esse processo de feedback, de retroalimentação, ele tenta te voltar ao padrão. E quando a gente pensa em 500 anos de história do Brasil, qual é o padrão? É um grupo muito pequeno, de pessoas com muito dinheiro, governando o resto. Sim. Mantido esse resto como uma classe subalterna, pobre e de pouco conhecimento. E, então, a tendência, principalmente porque nós estamos num processo de decadência, é retornar a isso. É retornar, não precisa nem que a gente mude, tem que ter o senhor do engenho e os escravocratas. Não, mas os próprios donos de empresa vão exercer esse papel. Né? Eu poderia ter donos de empresa que exercem um papel de sobrevivência, de mudança da sociedade? Poderia. Mas a gente não tem um plano comum. Então, volta para aquilo que a gente conhece. O que a gente conhece são 500 anos de escravidão, né? De domínio de um grupo muito pequeno. Então, por isso que para mim foi muito natural que todas as conquistas sociais que tivemos, né, Lula 1, 2 e Dilma, todas as conquistas sociais, independente, né, de para qual área social, elas foram todas retiradas. E mais ainda serão retiradas. Porque nós não mudamos a base. A gente não fez com que a população compreendesse, olha, se nós tivermos um imposto específico para o SUS, e nós tivermos um controle mais eficaz do SUS, inclusive com a população fiscalizando, que é uma das questões que está na... O controle social. O controle social do sistema de saúde. Se nós fizermos isso, né, eu não consegui convencer as pessoas de que isso seria bom. Então, o que as pessoas veem? Elas veem que o SUS não funciona. Só que ela não vê o outro lado. Bom, se não tivesse o SUS que não funciona, seria os Estados Unidos, tu não ia nem para o hospital, porque tu ia ter que pagar 10 mil reais numa consulta. Entende? Só que a gente não mudou essa visão, não mudou essa mentalidade. Sim. Se eu não mudo essa mentalidade, todas aquelas coisas que eu criei, por exemplo, o programa Saúde da Família, questões de visita à comunidade, de produção de vacina, que a gente está aí, toda essa discussão até agora, né, de fornecer o medicamento para a população, o que esse centro de controle, o que essa visão média da sociedade vai me dizer? Tira tudo isso. Porque vai entrar qual é a visão média? Que é um Estado pequeno. Isso acaba deslegitimizando, né, essas políticas. Uhum. Muito complexo, viu? Porque nós, e não é uma questão governamental, é uma questão de toda a sociedade, nós não nos ensinamos a visualizar que aquilo é bom. Sendo cuidado, sendo gerenciado, aquilo é bom. Então, se não for gerenciado, como eu falei, sempre volta ao padrão. Então, o padrão é que seja precarizado até a hora que deixa de existir. Né? Então, essa é a parte ruim. Eu realmente acho que nós estamos indo para uma sociedade em falência. A gente fala que tem guerra civil no Rio, vai ficar no país todo, vai ser muito pior. É possível mudar, é possível reverter? É. Todo sistema, independente de qual estado ele esteja, eu preciso de um aporte externo, que foi o exemplo que eu dei da China. Eu preciso realmente que o nosso grupo político, por isso que provavelmente não aconteça, mas que o nosso grupo político fixe determinadas situações que são planos de Estado, não é de gestão. Então a gente vai dizer que cuidar da população, cuidar, não no sentido paternalista, né? Eu acho que a gente peca muito nisso, mas cuidar da população, vamos ter um SUS eficaz, né? Ou um sistema de educação eficaz, ou qual que for, mas esse aqui não importa o governo. Temos um plano de 30 anos. Todo mundo vai seguir. Se a gente tem esse aporte externo, o que eu vou fazer? Eu vou começar a mudar a visão que as pessoas têm sobre determinada coisa. O sistema, falando de sistema social, mas é a mesma lógica do nosso organismo, para mentalidades, para qualquer tipo de sistema canalizar, ele só muda se a minha base muda. Então, por que a gente retornou a retirar essas conquistas sociais? Porque para a base não era relevante. Às vezes é muito aquela lógica de mas eu estou pagando imposto e o cara está ganhando meu dinheiro. Sim, só que ele não vê que ele também tem benefícios
esse imposto que os outros pagaram para ele. Mas então, eu preciso mudar essa visão, eu preciso gerar massa crítica na sociedade. Por exemplo, seria semelhante, vamos falar do exemplo ruim, né, de um sistema, o indivíduo que está com câncer. Ele tem um sistema saudável, uma parte desse sistema está doente. Só que o que essa parte começa a fazer? Ela cresce, ela se multiplica. Até a hora que ela é mais importante, porque o sistema vai entender, eu tenho tudo isso aqui para cuidar, o sistema não sabe que é um câncer, o corpo não. Quer dizer, pode até saber, mas não visualiza, né, dessa nossa forma bom e ruim, só sabe que é um conjunto de células. E ela agora é o principal. Então o corpo começa a mudar, não é mais o corpo saudável, é isso aqui que eu vou nutrir, eu vou dar vasos sanguíneos, eu vou dar nutrientes, vou dar possibilidades para as células crescerem. Então o sistema muda com massa crítica. O indivíduo, ele é obeso sedentário. Como é que ele muda isso? Ele tem que mudar hábitos. Como é que muda hábitos? Repetição constante. Então eu tenho que criar uma massa crítica dos meus hábitos que vão se tornar realmente a minha nova realidade. Então, é possível. Provável, eu já falei, eu acho que a notícia é mais ruim do que boa. Eu acho que o povo tem que começar a virar tudo igual os canais de sobrevivencialista, vão aprender a viver no meio do mato, porque eu visualizo um caos social dessa transição, né, dessa morte desse sistema que nós temos no Brasil atual para o que virá, porque não existe vácuo, né? Essa morte é porque nós mudaremos como é a sociedade para uma coisa diferente. Pode ser boa, pode ser pior. Visualize que caminhamos numa coisa pior. Né? Por exemplo, e aí já é uma questão global, que não é só o Brasil que está num declínio social, as sociedades globais, pelo menos as sociedades ocidentais globais, esse nosso sistema de pensamento está em declínio, porque nós discutimos muito como ser feliz. Se tu entrar no Instagram, entrar no TikTok, tu tem 1 milhão de pessoas te mostrando que tu tem que fazer A, B, C e D para ser feliz. Não se pergunta mais, por exemplo, quando se perguntava a questão o que você quer trabalhar, normalmente a pessoa dizia, né, uma profissão. Hoje em dia se fala algo que me deixa feliz, algo que me deixa contente, me deixa realizado. É uma busca pela felicidade. Historicamente, a gente só tem buscas por felicidade, a gente só discute felicidade em sociedades que estão no seu final. Porque se tivesse tudo bem, ninguém estava procurando ser feliz. Nós estaríamos felizes. Eu não ia ter um livro de 50 técnicas para alcançar sua felicidade meditando. Não, eu já estou feliz. Eu não preciso disso. As coisas estão boas. Então, como a sociedade está em declínio, eu começo a buscar isso. E aí o resto não importa mais. Ou seja, eu cresci nos anos 80, então ainda era final da ditadura, né? Ainda tinha muito a questão da sua função. Qual é o seu papel? O que você faz na sociedade? Então, não importa se tu está feliz ou não, tu tem que fazer isso aqui. Ou seja, isso te dá uma lógica de uma sociedade onde as peças elas andam em conjunto, mais ou menos. Porque os mesmos problemas de hoje em dia estavam nos anos 80, só que um pouco mais escondidos. A polarização estava lá, mas não tinha florado como florou agora. Só que hoje em dia, vai se perguntar, vai se dizer que tu tem que ser feliz. Tu não precisa cumprir um papel na sociedade. Se tu estiver feliz, está ótimo. Então, o que esse indivíduo contribui para essa sociedade melhorar? Porque ser feliz não contribui realmente nada. Não é que a gente não possa ser feliz, não é esse ponto. Mas se eu só busco ser feliz, o que eu estou mudando? Nada, né? E aí, quando tu vê que o Instagram é tudo mentira, né? A vida das pessoas é ótima, maravilhosa. Frustrante, viu? Nossa. Todo mundo só nos filtros. Então, só que isso não é no Brasil. Isso é todo o Ocidente. Sim. Todo Europa, aqui todas as Américas, essa é a nossa parte mais pontual. Então, isso é um indicativo muito forte. A gente tem essas questões que é um pouco essa tribalização que nós vemos hoje. Né? Que é um contraponto à globalização também, mas ele às vezes é um indicativo que a sociedade ela está, não que ela esteja morrendo, mas que ela está com problemas. Porque a tribalização, eu me fechar no meu grupo, significa que esse sistema, a minha capacidade de lidar com o sistema ficou grande demais.
Eu, enquanto indivíduo, não consigo lidar com isso. Ou seja, se a gente pensa na globalização, que eu sou afetado por coisas de todo o planeta, chega uma hora que a pessoa cansa, assim, não desmerecendo o que acontece em Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, não é questão de fazer pouco caso dessas crises humanitárias, mas antes, quando nós não tínhamos essa informação, não afetava a minha vida. O meu mundo era menor. Então as coisas que eu tinha que lidar, que o sistema apresentava, eram menores. Qual é a reação a isso? Não, eu não consigo lidar com isso, eu só vou me preocupar aqui com isso aqui. Às vezes não é tão... É um se fechar tão grande pela dificuldade desse processamento, dessas complexidades, que o grupo se torna só minha família. É só minha família que importa. Então, eu não vou nem pensar, por exemplo, nos meus vizinhos. Eu não vou pensar no padrão social do brasileiro. A minha família, o que eu consigo de bom para a minha família, para o meu grupo pequeno. Então, essa perda de uma visão do coletivo, ela indica uma sociedade também que está... Mas o sistema está morrendo. Então, isso que eu falei, minha visão é mais negativa que positiva. Mas é isso, né? É importante. E, para fechar, eu gostaria de saber quais são suas conclusões sobre o tema. Seja sincero. Se o tema é questão de sistemas e complexidade, ou pensando nessa questão mais da sociedade brasileira, qual dos dois tu acha? Sociedade brasileira. Assim, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade. Uma das coisas que a teoria de sistemas traz, a ecologia usa muito isso, e a gente tem essas questões de sustentabilidade, Sim. mas a gente tem que conseguir fazer com que as pessoas não reduzam o que é complexo a uma resposta simples. Mesmo que muitas vezes, para eu conseguir mudar aquele complexo, eu tenho que trabalhar num pontual, numa parte muito específica, né, que acaba sendo uma ação simples, às vezes reducionista, mas é óbvio que eu não consigo afetar todo mundo. Se tu está em níveis mais altos desse centro de controle, é claro que as tuas capacidades de atuação, elas são maiores. Por isso que eu falei uma questão governamental. Mas cada um de nós é um centro de controle de alguma coisa, nem que seja de si mesmo. Então, o que eu posso fazer para visualizar de forma diferente essas questões que não são simples? E isso dentro das limitações de cada indivíduo. Não adianta, por exemplo, pensar que a gente vai conseguir fornecer essa mudança de visão de mundo para um indivíduo que teve pouco acesso ao estudo, teve poucas experiências com a própria complexidade, com a diversidade das coisas, querer que ele tenha uma visão super avançada do processo. Mas a gente consegue fazer com que esse indivíduo, pelo menos naquela sua comunidade local, ele entenda as coisas como um processo de interação. E é bem óbvio isso, mas que o que eu faço afeta o próximo, afeta aquele que está mais relacionado comigo. Que o que eu faço afeta o ambiente que eu vivo. E a gente não tem conseguido esse papel, esse processo simples. Se a gente pensar enquanto questão ecológica, isso desde a década de 70 a gente já tem todo o aviso das mudanças climáticas. Só que a gente não conseguiu conversar com as pessoas de uma forma que elas entendessem isso, mas não só com nós, né, o indivíduo padrão, porque vai ter aquela campanha, reduza seu banho de 15 minutos para 5. Sim. Mas o problema da água não sou eu. Sim. O problema da água é a indústria, é a plantação, é o agronegócio, né? Não é desmerecer nenhum desses, mas se nós conseguíssemos mudar a mentalidade do cara que é o dono da indústria, do cara que é o dono do agronegócio. Práticas agroecológicas, né, que a gente sempre está batendo na tecla. Para práticas que são são menos agressivas ao planeta. Nós não conseguimos fazer essa mudança. Só que é essa mudança que a gente tem que fazer. Ou seja, quando a gente tem toda aquela discussão da sua pegada ecológica, quanto que você polui.
Não, beleza, ela é legal no Sim. processo de criar uma consciência. Mas por si só não é todo resolutivo. Não sou eu o cara que está fazendo toda essa poluição. Né? Então, a gente teria que ter mudanças nessa visão capitalista, onde a gente foca somente no dinheiro, na produção, e a gente esqueceu o principal, que é o indivíduo. O sistema, ele é feito de partes. Só que quem produz esse dinheiro, quem produz esse capital, é o indivíduo, é a pessoa. Então, a gente precisa, estou falando da questão ecológica, mas é o mesmo ponto para a questão social, para a questão cultural, a gente precisa mudar a forma como as pessoas enxergam as coisas, né? Como elas enxergam as relações. O ponto é relacional. Como eu enxergo a forma que eu lido com as outras pessoas, como eu enxergo o impacto que eu tenho na vida daquelas pessoas e como também, às vezes, eu não me deixo impactar. Né? É aquela situação, trânsito de conquista. Né? Eu estou muito bem, feliz e contente, outro vem e me corta, ponto, você estragou meu dia, já Não estou dá xingando seta. ele. Isso, não dá certo. Já estou revoltado, vou no próximo semáforo sair do carro, pegar aqui um pedaço de pau e bater no cara. Mas o cara me afetou de uma forma completamente desnecessária. Isso é a parte que o indivíduo é dono do seu centro de controle, é uma questão de inteligência emocional. Então, a gente consegue fazer essas mudanças, mas ela é principalmente individual. Eu tenho que conseguir olhar as coisas entendendo que elas são relacionais. E mudar a visão de mundo é um processo demorado. Eu falei antes da questão dos hábitos ruins de saúde, que aí o cara vai criar novos hábitos, né, de exercício, de alimentação. Todo mundo que já teve que fazer dieta sabe que é difícil. Né? E eu mudar um hábito alimentar. Né? Sim. O cara que está viciado em Coca-Cola, por exemplo. Às vezes é o cara que está viciado em eu mando, você obedece. Né? Independente do que você tem que fazer, você tem que fazer. Isso é uma questão brasileira muito clara. Nós somos ditatoriais. Todos nós. Todos nós temos nosso ladinho de eu estou falando, vocês me ouçam e façam o que eu disse. São 500 anos desse controle. Mas é possível de mudar. Agora, quais são os nossos mecanismos para isso? Como é que eu gero reflexão nas pessoas? Como é que eu faço a pessoa visualizar que não dá para eu reduzir tudo ao mínimo possível para entender como é que as coisas funcionam? Esse é o nosso grande dilema. Nós não somos uma nação de leitores, que ajudaria muito. Sim. Nós somos uma nação que tem, não é desacreditado o termo, mas é que tem deixado de lado, por exemplo, a filosofia, né, que te incentiva a ter pensamentos. E aí eu acho que isso é um papel que as universidades fazem, né, O senso crítico. Que auxilia um pouco nessa visão de mundo. Não quer dizer que tu vai abandonar as coisas de qualquer Sim. jeito, né? Mas é tu saber visualizar as coisas num nível maior. Né? Se eu visualizava aqui, eu entendo que existe uma hierarquia de maior complexidade de conseguir visualizar isso. E a universidade tem um papel que às vezes não funciona muito bem, mas teoricamente a gente poderia conversar sobre qualquer coisa na universidade, por mais absurdo que fosse, em um ambiente seguro, simplesmente para discutir a ideia. Né? Seja, a gente poderia propor uma discussão, uma questão de sala de aula, onde o tema é por que a ditadura é boa. Tu não precisa concordar com isso, mas tu tem que refletir sobre por que aquilo é bom. Porque, não estou falando de ditadura militar, né? Falando da questão de eu tenho um que manda em todos, saindo da democracia. E ao mesmo tempo, eu também tenho que ter o espaço para dizer por que isso é ruim. Só que normalmente a gente só faz o quê? A gente faz meio que o senso comum, e se todo mundo diz que é ruim, a gente diz que é ruim. Então, o local onde a gente deveria proporcionar o contato com ideias diferentes, né? Principalmente ideias filosóficas diferentes, que é o que nos permite ver o mundo de outras formas, a gente reduz muito isso. A gente entra no processo capitalista, onde tu tem que produzir, tu tem que render, tu tem que dar conta do conteúdo, e a gente esquece o processo de reflexão. Então, por exemplo, questão
da saúde. A gente, não sei como é que estão essas discussões hoje em dia, não é bem minha área, mas onde é que a gente faz discussões sobre o direito de morrer? No Brasil, meio que é recriminado isso, né? Mas a universidade seria o local. Não quer dizer que, o cara é médico, agora eu vou sair fazendo eutanásia de todos os pacientes. Não, Sim, não é esse o papel, não é esse o processo. Mas se eu discuto que aquele indivíduo, ele está sofrendo, já tem, sei lá, tá 5 anos no hospital, é um câncer terminal, o cara está lá sendo mantido vivo. Né? Se ele não tivesse nessa sim, situação, ele já teria morrido. Ele está vivendo um estado onde ele não tem qualidade de vida. Só que a gente não discute isso. Porque todo mundo é um absurdo, temos que manter esse indivíduo vivo. provida. E não é que eu queira que o indivíduo morra, não é esse sentido. Mas é um ambiente de discutir. É um ambiente de eu trazer uma visão diferente para o cara entender que, poxa, não é só manter esse cara vivo a todo custo. Existe várias interações do sistema. Existe um sofrimento pessoal, um sofrimento familiar. Existe assim sempre aquela esperança de que ele vai se curar, mas a gente sabe que ele não vai. Né? Existe a questão o sistema psicológico mental desse indivíduo. Tem toda uma lógica envolvida lá. Por exemplo, se chegar um paciente, pela lei, tu é obrigado a fazer tudo para que ele fique vivo. Sim, Né? Mesmo que tu tenha que escolher entre qual paciente eu dou prioridade e qual que eu não dou. É uma questão de gerenciamento. Né? Só que, se tu não faz, a culpa é tua, tu é responsabilizado. Mas como é que eu mudo isso? Como é que eu entendo que às vezes existe um direito dessa pessoa morrer? Tipo, não precisa nem fazer outra de, só não me trata mais. Só me dá o analgésico, deixa eu seguir o meu curso. Ou seja, mas isso também tu não pode fazer. Só que onde é que eu discutiria isso? Onde é que eu faria a mudança de visão de mundo? Onde é que... E mesmo que a pessoa não concorde, não, beleza, eu discuti, continuo contrário a essa ideia, eu sei que ela existe. Porque tu não é obrigado a concordar. Mas eu aumentei o nível de visão, eu começo a entender que a situação é mais complexa. Isso não é um processo que a gente faria, por exemplo, no ensino fundamental e médio. Talvez no finalzinho do médio a gente focasse mais em discussões filosóficas. Mas na universidade, a gente teria esse papel. Mas sei lá, não lembro qual é a porcentagem, 1%, 5% da população brasileira que já cursou a universidade. Mas beleza, 1%, 5%, que viu as coisas diferentes. e querendo ou não, né, a produção científica nossa no Brasil está toda atrelada às Sim. universidades, né? Então acho que seria muito interessante. Mas sabe que pesquisador do Brasil, no senso comum, é tudo preguiçoso e não trabalha. Então, tem que dar essa mudança. Sim, Né? Então, esse é o papel. A gente tem que conseguir, por mais difícil que seja, mostrar para as pessoas complexo. Existem camadas de complexidade. E tudo bem, se tu não conseguir lidar com toda essa complexidade, não é esse o objetivo, mas você sabe que existe. Você sabe que as respostas para solucionar um problema complexo não vai ser um novo presidente que é o Salvador da Lavoura que nos traz, que muda todo o Brasil. Não, não é. Ele é parte do processo, é parte do sistema. Então, possível, sim, viável também, mas extremamente difícil. eu acho que eu tive aqui vários insights. Eu acho que a sinapse nem processou tanta informação direito. Vou ficar refletindo aqui um bom tempinho ainda sobre, né? Mas eu acho que é um tema assim, muito relevante. Não tinha conhecimento dessa complexidade toda, vamos falar logo, né? Dos sistemas e tudo mais. Mas eu queria agradecer imensamente, né, ao professor doutor Vinícius Gonzalez. E eu posso falar aqui o apelido carinhoso aqui. Pronto, gente. Para quem não sabe, né, o apelido que a gente tem com ele aqui é de Bim, então todo mundo conhece ele aqui no IMS como Bim. E em nome do Agregando Conhecimento, eu gostaria muito de agradecer a sua participação e esperamos vê-lo mais vezes aqui, né, com outros temas também relevantes que aí acaba abrangindo sua atuação no IMS. E aí, gente, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevessem no nosso canal no YouTube
e também desse uma ajuda no nosso Instagram, né? Agregando.conhecimento UFBA. A gente não faz somente os podcasts, a gente tem uma série de atuação aí e a gente gostaria do apoio de todos e nos vemos em breve com o próximo podcast. Obrigado. Obrigado.